Nós temos 3 dos nossos diáconos aqui representados, representando vocês, representando a igreja. E eu pedi para que eles dessem um pequeno testemunho a respeito do que este trabalho de Deus, o que a igreja, o que a primeira Igreja Batista Regular de Curitiba foi para a vida deles, para suas famílias, para aquilo que eles têm feito, que Deus tem feito através dessa igreja nos corações e na vida das suas famílias. E também logo em seguida eles vão orar, agradecendo ao Senhor pela nossa igreja. Tá bom? Então eu quero que você preste bastante atenção, porque são homens de Deus, trazidos por Deus, eleitos por vocês, para que a gente possa, para nos representar, e eles também foram tocados e usados por Deus aqui desse trabalho. Então nós vamos começar com o Duda. Bem, Eduardo, nós vamos começar com ele. Muito bem, boa noite. Faz um tempo já que eu não falo com o pessoal assim, mas é um prazer estar aqui hoje. E o pastor pediu para a gente contar um pouquinho mais ou menos da nossa história, né? O que a igreja representa para a gente, o que a gente realmente viveu aqui dentro, né? E eu, com bastante orgulho, hoje eu posso dizer já que eu passei mais da metade da minha vida já dentro da igreja aqui, né? Então eu me converti aqui com 12 anos, quando eu cheguei aqui com a minha família, eu tinha 12 aninhos. E hoje já com 30 nas costas, né? Então dá para dizer que eu já vivi bastante coisa aqui dentro. E várias etapas cruciais da minha vida eu passei aqui, e eu tenho certeza que a igreja, não só o local aqui, né, que me facilitou bastante, mas as pessoas que Deus colocou na minha vida através dessa igreja, desde quando eu era molequinho ainda até agora, e continua fazendo, são pessoas-chave que me ajudaram a vencer partes muito importantes da minha vida. Então eu lembro bem, alguns marcos bem grandes, que é realmente quando eu me converti aqui dentro. Foi um momento que eu até brinco com a minha esposa, que eu não tenho aquele momento, sabe? Aquele dia, aquela oração que eu lembro, foi lá aquele momento. Para mim foi um negócio que quanto mais eu comecei a aprender de Deus aqui dentro e ver realmente a profundidade da grandeza de Deus, mais e mais Ele foi tomando conta do meu coração, foi tomando conta da minha vida, e eu me entreguei completamente para Ele. Então esse foi um dos grandes marcos da minha vida, e também durante a minha juventude, que foi qualquer um, né, que passa ali nos seus 15 a 20 anos, é um momento que hoje, né, no mundo, ele é um momento meio de várias decisões, e a igreja, as pessoas que estavam aqui dentro também me ajudaram muito nesse momento, né, realmente construir um caráter fiel, um caráter piedoso diante de Deus, que mesmo dando várias cabeçadas, né, como a gente sempre dá, sempre eu tinha um ombro amigo aqui, um ombro fiel a Deus, que podia me ajudar e podia realmente me colocar, talvez dar aquele empurrãozinho para eu voltar no norte, né? Voltar olhando para a cruz de Cristo. E isso para mim foi uma das coisas mais importantes realmente de eu realmente ter conhecido a Deus nessa igreja, continuado aqui, e Deus me deu várias oportunidades graças à misericórdia dele de servir aqui de alguma forma, muitas vezes com relação à música, trabalhando com as crianças algumas vezes. Então para mim realmente com bastante alegria que eu relembro, né, todos os momentos que eu passei aqui, até os difíceis. Passei por várias etapas também aqui na igreja, né, de sensíveis, por assim dizer. E hoje aqui já com bastante tempo, fico muito feliz de ver que a igreja está aqui ainda, né, está firme, e cada vez mais a gente está sempre buscando a vontade do Senhor de alguma forma, e muitos anos ainda para frente espero continuar servindo a Deus onde quer que Ele colocar a gente para fazer, da forma como Ele colocar a gente para fazer, com todo o amor no nosso coração, e que esse prédio, essas pessoas, todo o trabalho desempenhado aqui seja para a honra e glória dele, para que mais almas alcancem a Cristo. Vamos orar? Santíssimo e amado Deus, nós apenas te engrandecemos neste momento, Pai, relembrando esses 47 anos da igreja aqui. Obrigado mais uma vez, meu Pai,
por todos os momentos que não só eu, mas como todos os nossos irmãos que também estão ouvindo agora em casa, podem lembrar, meu Deus, que passaram aqui, muitas lutas, muitas dificuldades às vezes, mas sempre, Pai, tendo esse ombro, esse carinho, esse amor, esse local, Pai, onde a gente podia realmente nos refugiar nos Teus braços, conhecer, pedir conselhos. E nós Te louvamos grandemente, Senhor. Te pedimos humildemente que o Senhor fortaleça mais e mais, Pai. Cada passar dos anos, Pai, com essas dificuldades que nós nunca imaginávamos que apareceriam, como essa do Covid. E o Senhor nos mantém firme, Pai. É no Senhor que está a nossa esperança. E nós apenas queremos Te engrandecer. Fortalece, Pai, cada um de nós Te pedimos, porque sabemos que Satanás é astuto e ele quer sempre esfriar os nossos corações, Pai, nos acomodar de alguma forma. Nos ajuda, meu Deus, a estar realmente acendendo todos os dias, Pai, todas as manhãs, todas as noites, aquela fogueira que tem no nosso coração, que realmente nos aproxima do Senhor, que nós sempre mantenhamos ela quente, Pai, próximo de Ti, e possamos estar buscando realmente reavivar, Pai, os nossos corações dia a dia, estarmos sempre com o Senhor, meu Deus, buscando mais e mais, não apenas conformados com o que já aprendemos, com o que já vivemos aqui dentro, nos anos que nós passamos aqui também, mas que nós buscamos dia a dia mais e mais do Senhor. Deus eterno, Te pedimos que o Senhor nos ajude também a ter cada vez mais amor, meu Deus, a realmente explodir de amor, Pai, para aquelas almas que ainda não conhecem ao Senhor. Nos ajuda também a estar alcançando aqueles que estão próximos de nós, Pai, realmente estar trabalhando os nossos próprios corações, meu Deus, que nós estendamos os nossos braços para alcançar essas pessoas, Pai, e nos usa, meu Deus, da forma como o Senhor quiser, Pai. Sabemos que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá toda a força necessária, não há nenhuma batalha que o Senhor coloque na frente de nós que nós não possamos vencer no Teu nome. E Te pedimos humildemente no Senhor, nos ajuda a estar cada vez mais explodindo esse amor, Pai, para as outras pessoas e que mais almas venham ao Teu conhecimento através dessa igreja, através de nós, e que muitas mais pessoas, Pai, possam conhecer a graça e a maravilha que é o Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, Te pedimos também que o Senhor abençoe a vida dos nossos pastores. Sabemos quantas dificuldades eles não passam, muitas delas nem sabemos, eles não contam pra gente. Mas nós Te agradecemos, Deus, porque eles sempre estão ali. Obrigado pela vida do pastor Paulo, também muitos anos já aqui à frente da igreja. Muitas coisas já passaram também, muitas batalhas, muitos cenários complicados. E ele ainda está aqui, sempre Te buscando, Pai, sempre buscando fazer a Tua vontade. Abençoa ele, abençoa a família dele, Pai, que eles possam estar realmente blindados, meu Deus, contra essas artimanhas de Satanás. O pastor Rodrigo também, Pai. Obrigado mais uma vez pela bênção que ele é aqui dentro. Abençoa ele, a família dele, Pai, que eles possam estar sempre, sempre continuando sendo usados pelo Senhor e também protegidos, meu Deus, das questões de saúde também que eles têm sofrido um pouquinho esses últimos dias. Deus eterno, nós Te rogamos ao Senhor que o Senhor coloque toda a Tua proteção sobre a família deles, Pai, sobre a vida deles, e que eles possam ser realmente direcionados por Ti, meu Deus, naquilo que o Senhor quer para a vida deles, para a vida dessa igreja. Te pedimos que o Senhor os oriente sempre, meu Deus, na direção realmente das mensagens, daquilo que eles vão, como eles vão realmente conduzir, Pai, cada um de nós. Tua sabedoria é insondável, Pai, e nós só Te pedimos que o Senhor realmente conduza eles, Pai, coloque no coração deles exatamente aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. E que nós possamos também estar com os nossos corações abertos, Pai, recebendo, ouvindo e nos aproximando do Senhor, sendo realmente conduzidos como ovelhas, Pai, para mais próximo de Ti. Te pedimos humildemente todas essas coisas, Pai, que também o Senhor nos capacite, meu Deus, nos dê todo o desprendimento para servir ao Senhor mais e mais. Te pedimos que o Senhor também trabalhe na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Cresça realmente o nosso amor dia a dia e que nós possamos realmente estar trabalhando para isso, para que nós também tenhamos aquele desejo, Pai, aquele amor tão maravilhoso de querer servir o Senhor, Pai, de querer fazer o que o Senhor quiser para as nossas vidas, onde o Senhor quiser, Pai, que o Senhor nos coloque ali, que nós possamos servir sem nenhum tipo de restrição, Pai, com todo o desprendimento. E que tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória exclusivamente, Pai. Te louvamos mais uma vez, Te agradecemos por mais esse ano de vida que o Senhor
deu à nossa igreja. E continua, Pai, te pedimos, trabalhando individualmente na vida de cada um, que possamos estar crescendo muito mais, Pai, por muito mais anos. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Muito bem, obrigado. Muito bem, irmãos. Então, é muito gostoso a gente poder ouvir o testemunho de um jovem, né, que recebeu o Senhor Jesus Cristo aqui na igreja. Só que você esqueceu de falar uma coisa importante. A esposa que Deus te deu aqui, hein? Alguém vai dormir no sofá hoje. Mas é muito bacana, né? A gente poder ver como Deus trabalha e cria as famílias, né? E essa é uma importância da igreja também, onde a palavra de Deus nos ensina que nós vamos ter as nossas famílias criadas, né, e estabelecidas dentro da sua palavra, e a igreja nos proporciona isso também. Então, um outro diácono, que é irmão desse aqui, né, vai também trazer o seu testemunho agora, para que você possa saber um pouco também a respeito da palavra do Senhor. Venha, nego, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. É irmão do Duda, mas não podia ser. Acho que em todos os aspectos a gente é diferente, né? Não tem. Acho que só a cor do olho mesmo, do dente mesmo, do branco do olho é que é igual. Mas para quem não conhece, eu sou irmão do Duda. Então, boa noite a todos. Boa noite, igreja. Já para eliminar logo de cara, eu também casei na igreja. Então, agradeço a igreja pela esposa, né, que Deus me deu. Amém. Pelo pastor e pela Eunice, que criaram a Alice também, né, meus sogros e tal. Então, hoje eu já não durmo no sofá também. Obrigado por me lembrar, senão eu tinha esquecido também. Então, pessoal, só brincadeiras à parte. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos os mais de 60 lares que estão nos assistindo hoje. Eu estou com esperança. Acertei, né, André? É isso aí, né? Maravilha. Quase lá. Isso, quase acertei. Mas é isso aí, vamos chegar lá. Então, que Deus abençoe vocês, a nossa igreja, os nossos irmãos. E pensando na igreja, até pensando na ideia do Covid, né? Então, espero que todos vocês estejam saudáveis e se cuidando. E o Covid, ele realmente está atrapalhando a nossa vida por um lado. Então, mas é engraçado pensar assim, porque por um lado você, até por experiência própria, o Covid veio para atrapalhar um pouco a nossa comunhão na igreja. E isso até certo ponto pode nos afastar de Deus, porque a gente não está vindo na igreja. Mas quando você vira a chave e você passa a perceber que você não precisa da igreja para ter a comunhão com Deus, talvez nesse momento de Covid você está sentindo aquele crescimento, aquela aproximação com Deus, porque você não precisa da igreja para estar próximo dele. Então você pode, no dia a dia, que não seja só no domingo, no final de semana que você vai ter o relacionamento com o nosso Deus, mas diariamente a gente pode. E talvez o Covid tenha vindo por isso, na tua vida você esteja sentindo isso, então que bênção, que bom. A nossa família particularmente está sentindo essa aproximação com Deus que o Covid tem trazido. Então, por um lado, ele veio de maneira ruim, mas por outro, a gente pode tirar coisa boa também, né? Mas, então, no momento agora a gente está aqui na igreja, então, sozinhos, mas agradecendo a Deus pela igreja que Deus nos deu. E eu, particularmente, quando estava pensando, até estava discutindo com a Alice hoje à tarde em relação a isso, não tem como na minha vida ser algo diferente o testemunho que eu tenho para a igreja do que a gente passou nos últimos 2 anos. Então, para aqueles que estavam aqui acompanhando, eu tive uma situação deveras desempregatícia na minha vida. Então, Deus permitiu, por algum motivo que até hoje eu não estou muito certo, eu perdi o emprego. E isso nos colocou numa situação por um bom tempo. Então eu fiquei aí mais de 1 ano na busca do voltar para o mercado. E isso acabou atrapalhando um pouco as nossas finanças, né? E não só as finanças, mas o nosso... Para quem já teve problema financeiro sabe que o emocional acaba sendo afetado um pouco, né? As finanças acabam dificultando uma série de outros aspectos da vida. E eu não poderia deixar de agradecer ao apoio que a gente teve na nossa igreja. Se eu posso falar uma coisa, o que eu senti da nossa igreja foi família. Porque família é aquela que, quando você passa dificuldade, você pode contar. E eu agradeço a Deus porque eu pude contar. A minha família pôde contar com vários de vocês nesse momento. Então, situações como num culto de quarta-feira,
às vezes eu olhava para a lista olhava para mim, a gasolina estava curta e a gente pensava, vamos na fé. Dá para chegar, dá para voltar, mas é um dinheiro que vai fazer falta, né? E quando a gente vinha aqui, a gente recebia oferta de vocês e vocês nos ajudavam, e vocês nos abençoavam. E a gente teve não só ajuda financeira, mas diversas pessoas chegaram para mim e falaram, tô orando por você, diariamente tô orando por você, e isso era muito bom. Diversas pessoas compartilharam do que eles passaram naquela época, na época que eles tiveram dificuldade de emprego ou coisa assim, para mostrar o que Deus fez, como Deus agiu na vida dele, como Deus sustentou para, de certa forma, consolar ou alentar nesse momento difícil. Então, eu acho que em todos os âmbitos possíveis, nós éramos ajudados por vocês aqui na igreja, e seja em culto de quarta-feira, seja em reuniões extras, seja domingo. Então, uma das coisas que eu posso falar, e da mesma forma, eu entrei faz 18, 16, 17, 18 anos que eu estou aqui. Então, faz bastante tempo que a gente está na igreja. Mas se tem uma coisa que me marcou muito, foi o amor de vocês. Foi na época que... E, gente, eu não tenho nem como começar a agradecer, porque seria totalmente injusto. Porque eu tenho certeza que eu ia esquecer de alguém que nos ajudou de todas as formas possíveis. Seja por oração, seja ajuda financeira, seja por oferta, seja por conselho. Então, o que eu posso dizer é que eu agradeço a Deus pela igreja que Ele me colocou, por essa... Deixa eu tomar a liberdade de mudar a palavra, né? Essa família em que Deus me permitiu entrar, eu senti muito, nós sentimos muito o apoio de vocês, o amor de vocês, e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá bom? Então, vamos orar agora. Deixa eu agradecer então, né? Vamos orar e deixa eu agradecer pela igreja que Deus nos deu. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Eu não tenho como não agradecer por essa igreja, Pai, por essa família que o Senhor me permitiu fazer parte, permitiu a minha família fazer parte. Foi ali que eu encontrei, foi aqui que eu encontrei o Senhor, que eu ouvi o Teu plano para minha vida. Foi aqui que o Senhor me deu a esposa maravilhosa que eu tenho hoje e, consequentemente, os filhos, a família que o Senhor me deu. Eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, dos nossos familiares aqui da igreja. Obrigado pela vida de cada um. Abençoa a vida de cada um. Nesse momento difícil que nós vivemos, Pai, abençoa as dificuldades que cada um tem passado, às vezes a tristeza, a solidão, o que quer que esteja afligindo cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja curando esses corações, sarando essas feridas e trazendo cada um deles, Pai, para mais perto do Senhor, e que os nossos irmãos possam cada vez mais buscar o Senhor, e apesar de distantes fisicamente, todos nós possamos estar cada vez mais próximos, porque a gente está indo próximo do Senhor, que é o ponto central das nossas vidas. Então, de um jeito ou de outro, a gente está nos aproximando, Pai, mesmo fisicamente distantes. Então, abençoa, Pai, essa nossa família. Abençoa nesse momento, Pai, que a gente possa sentir, Pai, esse desejo de cada vez estar mais próximo do Senhor, de cada vez mais trabalhar para o Senhor, de cada vez mais servir ao Senhor em todas as esferas das nossas vidas, que nós possamos sentir essa gratidão e esse amor pelo Senhor, Pai, e trabalhar por Ti e fazer a Tua vontade. Abençoa, Pai, e coloca esse fogo nos nossos corações para que a gente esteja cada vez mais buscando cumprir a Tua ordenança de levar o Evangelho. Coloca esse desejo em cada um dos nossos corações, Pai, de falar do Senhor, de pregar a Tua palavra, de buscar aquela alma perdida, Pai. Nós que sabemos a verdade, nós que temos uma cura, um remédio muito, muito mais valioso do que a vacina do Covid, que é a palavra da salvação, Pai, que é o Teu plano para cada um de nós. Então, abençoa que a gente, que nós tenhamos, Pai, esse desprendimento e esse desejo de falar mais do Senhor. Abençoa esse ministério falando da igreja, Pai. Abençoa esse ministério de células que nós temos na nossa igreja. Abençoa esse ministério que é tão importante, Pai, porque nós temos visto que pessoas que muitas vezes não vão diretamente para a igreja, mas vão para as nossas casas, participam online das reuniões e têm ouvido a Tua palavra e têm entregado a vida ao Senhor. Abençoa, Pai, esse ministério, abençoa colocando mais pessoas dispostas
a estar à frente desse ministério, a estar servindo o Senhor dentro desse ministério. Abençoa que mais casas possam estar tendo as portas abertas, Pai. E nesse momento de pandemia, é claro, que mais portas virtuais, que mais portas online possam estar sendo abertas de casas, para que mais reuniões possam estar sendo feitas, que mais almas possam estar sendo alcançadas, Pai. Então, abençoe, eu te peço, esse ministério. O Senhor sabe a importância que isso tem sido e quantas pessoas, Pai, a nível nacional, a nível Brasil, têm conhecido o Senhor através desse ministério. Então abençoa a nossa igreja, nos dá sabedoria, dá sabedoria para o pastor Paulo, para o pastor Rodrigo, à frente desses ministérios, Pai, para que eles possam tomar as decisões conforme a Tua vontade, orientados pelo Senhor, e que esse ministério seja um ministério que vai dar muito fruto para o Senhor, Pai. Essa é a minha oração e o meu agradecimento pela nossa igreja, Pai. No nome santo de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Então, dá para a gente ver que a palavra de Deus tem sido não só estudada, mas aplicada nas nossas vidas através dessa igreja. E um dos intuitos maiores que nós temos aqui na Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba é fazer com que as nossas vidas sejam dirigidas pela palavra de Deus. Então isso é de extrema importância. A gente vê crianças e jovens chegando à idade adulta e se tornando líderes da nossa igreja. Então isso é maravilhoso, isso é muito bom. E Deus tem me dado a oportunidade de poder acompanhar esse trabalho, acompanhar a vida de muitos, né, de vocês, desde quando você era pequeno, alguns até como crianças, né? Jovens que agora são adultos, solteiros que agora são casados, e tem dado essa oportunidade para mim, para minha esposa. A Lívia, quando a gente chegou aqui, tinha meses de idade, né? Então, Deus é maravilhoso em poder nos preservar e continuar nos dando essa bênção de poder estar junto com os irmãos na família que o Senhor nos deu. Mas tem gente que estava aqui antes de mim. Tem gente que estava aqui antes, que permanece aqui na nossa igreja, antes mesmo da gente estar aqui já há muito tempo, e um dos nossos diáconos é esse, né? Você já sabe de quem eu estou falando, né? Então, o Volney, eu falo para ele que é diácono por vitalício da nossa igreja, e ele tem um testemunho muito importante também para falar para nós a respeito do que o trabalho de Deus aqui através dessa igreja fez na vida dele e também na sua família. Tá bom? Então venha, Volney, por favor. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês aí, né? Vocês do outro lado aí do computador, do celular, mas ouvindo a gente. O bom seria se a gente pudesse estar falando presencialmente, né? Mas mesmo assim, Deus tem nos permitido virtualmente alcançar muitas pessoas para Ele. E eu iniciei nessa igreja em 1987. Então, realmente, eu já tenho algum tempo aqui, né? Você pode notar pelos poucos cabelos que eu tenho, que realmente são 33 anos, né, que a gente chegou aqui. Me converti nessa igreja, fiz uma oração em casa, depois de ter ouvido algumas vezes a palavra de Deus aqui, na época do pastor Leonardo, e então entreguei minha vida a Cristo em 1987, e depois, com 22 anos, que estava chegando na igreja, jovem, com um monte de vícios mundanos, e começando a ler a palavra de Deus, estudar, vendo tantas coisas que o Senhor precisava mudar na minha vida, e no decorrer do tempo Ele foi fazendo isso, né? Muitas mudanças, muitas transformações, através do poder do Espírito Santo. E a minha vida, então, hoje eu posso dizer que eu tenho mais vida com Cristo do que
quando não tinha Cristo, porque eu me converti com 22, tenho 54, então eu já vivi mais tempo com o Senhor, né? E isso é uma bênção. A minha família foi constituída dentro da igreja, casei aqui na igreja, meus filhos, né, já homens hoje, também foram criados aqui dentro da igreja. Então, qual que é a importância que a igreja tem na nossa vida, né? E quando eu falo igreja, e você já deve ter ouvido isso muitas vezes, não é um prédio, não é essa construção aqui. Essa construção aqui, a hora que a gente sair, ela vai ser só um prédio, né? Mas igreja são pessoas. Somos nós aqui, somos você que está aí em casa, né? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Então, as pessoas, elas têm um papel muito importante nas nossas vidas, né? Os pastores que nos trazem o alimento da palavra de Deus, os irmãos que nos ajudam, que nos dão o exemplo. Então, tudo isso é importante na nossa vida espiritual. Então, não tem como ser igreja com um prédio. Tá entendendo? Se eu ficar aqui sozinho, não vai ser igreja. Vai ser só um prédio. Agora, quando já existe uma outra pessoa junto comigo, nós nos tornamos igreja, né? E isso é uma maravilha, sabe? Eu poderia falar muitas coisas que aconteceram na minha vida. Os meus pais se converteram aqui, né? Conheceram Cristo através desta igreja. Muitas pessoas eu pude alcançar, ou muitas, ou algumas eu pude alcançar, né? Através do suporte dessa igreja, me dando o crescimento espiritual para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Agora nós estamos numa fase nova, recente na igreja, que é o ministério de células. E Deus tem me abençoado muito, que eu tenho conseguido falar de Cristo para pessoas que estão em Cuiabá, para pessoas que estão em Salvador, sabe? Isso é uma maravilha. Eu não poderia fazer isso presencialmente, sabe? E é algo muito gratificante você poder servir a Deus, você dedicar a sua vida a Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui como peregrinos, a palavra de Deus diz, né? Somos peregrinos. Inclusive, a gente recentemente perdeu um irmão muito valioso, que é o irmão Júnior, que é da minha época, né? Aliás, ele tem muito mais tempo que eu aqui na igreja, tinha muito mais tempo. Quando eu cheguei na igreja, ele já estava aqui, mas a gente serviu junto nesta igreja, né? O irmão Júnior. Hoje eu tive o privilégio, e com certeza não é coincidência, conversava com uma pessoa hoje que na mesma época que eu chegou na igreja, o Fernando Chinfei. Hoje eu conversei com ele, liguei para ele, fazia muito tempo que eu não falava com ele, e o Fernando Chinfei também foi diácono desta igreja. Hoje serve em outra igreja, está servindo a Deus, mas parece que foi um presente, né? A gente poder conversar e relembrar tantas coisas que a gente viveu aqui juntos. Então, e agora tem outras pessoas que estão chegando, que estão se renovando, né? Que a gente está acolhendo, e a gente precisa acolher essas pessoas com todo o amor, com toda a dedicação. E quando a gente está na igreja aqui, a gente pode ver, né, que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Eu sou cheio de defeitos, mas a gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Nós estamos aqui como, eu sempre digo, né, que a igreja é um hospital espiritual. Ninguém vem aqui perfeito. Se todo mundo fosse perfeito, não precisaríamos vir na igreja. Nós vamos à igreja porque somos falhos, né? Porque precisamos da ajuda do Senhor. Assim como uma pessoa doente vai para o hospital porque precisa da ajuda de um médico. Então, nós somos fracos, pequenos, mas aos olhos de Deus nós somos grandes, né? Porque nós estamos nos humilhando e reconhecendo que precisamos de um Deus grande. E o homem que não reconhece Deus, né, ele é pequeno, ele continua sendo falho, e ele, aos olhos de Deus, é pequeno, porque precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Então eu quero louvar a Deus por esses 47 anos, por estar aqui junto com vocês, né, menos do que 47, mas aqui nesse tempo louvando e servindo ao nosso Deus. E muito obrigado, irmãos, pela sua vida na minha vida, tá bom? Que Deus abençoe todos nós. Amém?
Então eu tenho alguns pedidos de oração aqui, e eu vou orar por esses pedidos, tá? Então vamos orar nesse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti por esses anos, esses 47 anos que nós temos aqui como família do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos ajudado cada dia, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor continue trazendo esse ânimo, essa alegria nos nossos corações de Te servir, desde a criança menor até a pessoa mais idosa da nossa igreja, que todos nós possamos Te servir, ó Deus, com amor, que o nosso amor pelo Senhor seja de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e que assim também, ó Pai, nós possamos amar as pessoas que estão à nossa volta, os irmãos e principalmente, Senhor, os perdidos que precisam tanto, Senhor, da Tua salvação. Nos ajuda, Deus, a olhar para essas pessoas e vê-las realmente, Deus, como campos que estão prontos para a ceifa, Senhor. E peço a Deus que o Senhor abençoe também, que estamos para eleger a nova diretoria da igreja, nessa situação que estamos vivendo hoje. Também tivemos alguns atrasos nesse sentido, mas precisamos, ó Deus, que o Senhor coloque as pessoas certas nos devidos cargos, ó Deus, como diáconos, como secretárias, em todos os cargos da nossa igreja, Senhor, e que o Senhor dê sabedoria para todos nós, para aqueles que vão ser eleitos, para os pastores também, ó Pai, e que o Senhor nos dê, ó Deus, um crescimento no nosso relacionamento com o Senhor, cada um de nós, e nos ministérios, nas lideranças também, ó Deus, de jovens, homens, mulheres, casais, crianças, adolescentes. Cada um desses ministérios tem uma importância e pedimos que o Senhor capacite as pessoas e que não sejam simplesmente ministérios, mas sejam realmente, Pai, vidas que estão sendo dedicadas ao Senhor, ó Pai. E peço, Pai, que haja um engajamento cada vez maior dessas pessoas que estão se tornando membros da nossa igreja. Essa classe nova que temos agora, de membresia, Senhor, que essas pessoas possam chegar comprometidas com o Teu nome e com essa causa, Senhor. E assim, ó Deus, nós possamos crescer. Nos dá, ó Deus, muitos frutos, muitas almas para o Senhor e crescimento espiritual para todos nós. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, eu quero agradecer. Só um minutinho. Quero agradecer os diáconos que se propuseram a estar aqui com a gente hoje, porque, sem dúvida, a vida foi modificada através do ministério dessa igreja, através do Deus que a gente serve aqui dentro dessa igreja. A nossa igreja é somente um canal de transmissão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E esses homens são fruto disso. São pessoas que foram salvas e pessoas que foram consagradas ao Senhor através do ministério dessa igreja. E a gente pode contar inúmeras pessoas que passaram por aqui. Muitas pessoas mesmo, que a gente não teria capacidade para juntar todo mundo dentro desse prédio. Mas pessoas que alguns deles se desviaram, mas a grande maioria deles hoje também está servindo ao Senhor em outros lugares, outros ministérios, outras igrejas, servindo com suas famílias. Então a gente agradece muito ao Senhor por isso. Outros até se tornando realmente pastores e missionários para poder levar o evangelho de tempo integral para as pessoas. Então nós somos muito, muito felizes pelo ministério que Deus nos deu através aqui desta igreja, que nós possamos participar dela. Eu quero só lembrar vocês que a igreja, ela foi criada por Deus. Não é uma invenção minha, do Rodrigo, ou dos diáconos, ou de um clero, né? A igreja foi criada pelo Senhor Jesus Cristo, e não para ser um lugar onde as pessoas sejam privilegiadas
ou ter uma classe social privilegiada, como em várias situações a gente vê acontecendo. A igreja foi criada para ser uma família. A igreja foi criada para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos como família. Como foi dito aqui várias vezes, nós não estamos enfatizando, e a pandemia nos ajudou a isso, a enfatizar as nossas reuniões formais. Porque onde nós estamos, nós somos igreja. Nós podemos ser igreja sozinhos? Não tem como. Somente estando juntos, somente estando em comunhão com outros irmãos, a gente pode ser igreja. Inclusive, eu quero relembrar para você 3 figuras que o apóstolo Paulo coloca da igreja, falando do que é a igreja, para a gente ver essa realidade. Se você lembra, nós temos 3 figuras que falam a respeito da igreja. O apóstolo Paulo chama a igreja de corpo, chama a igreja de edifício e chama a igreja de família. Olha só que maravilha. Ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então o que ele está dizendo aqui é que a igreja é como um corpo. É como um corpo que trabalha ligado um com o outro, cooperando um com o outro. O corpo não é composto de partes iguais. Se você parar para prestar atenção, nenhuma orelha é igual a outra orelha. Você já parou para pensar? Vai lá no espelho e verifica. Você vai ver que até as suas orelhas são diferentes uma da outra. Parecidas, mas diferentes. Por quê? Porque cada uma parte do corpo tem a sua função. A questão é que todos nós precisamos estar trabalhando para a cooperação de uns para com os outros dentro do corpo de Cristo. E se uma parte do corpo não trabalha, se uma parte do corpo não cumpre a sua função, ela acaba definhando, ela acaba apodrecendo, ela acaba dificultando o bom andamento do corpo. Antes de iniciar aqui, nós estávamos conversando sobre pessoas que estão passando por esse problema da Covid. Até, né, Beth, você está ouvindo a gente agora, seu sobrinho ficou 55 dias e Deus restaurou ele de volta, né? Que maravilha. Nós estávamos conversando sobre pessoas que, depois de muito tempo no leito do hospital, principalmente quando estão entubados, quando estão na UTI, quando retomam a sua saúde e voltam para casa, tem que aprender tudo de novo, porque as partes do corpo ficaram paralisadas. E tanto tempo paralisadas, elas acabam perdendo a sua função. Então, irmãos, nós como igreja não podemos ficar paralisados. Nós, como igreja, não podemos ficar inertes com respeito às outras pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Nós devemos estar cooperando para o corpo, senão a igreja sofre. A igreja sofre. Você já deve ter passado por uma situação em que uma parte do seu corpo fica dormente, ou uma parte do seu corpo quebra, um pé, uma mão, sei lá o quê. O resto do corpo tem que carregar aquela parte, porque a parte continua grudada. E o resto do corpo tem que fazer um esforço extra para poder carregar aquela parte junto consigo. Me diga uma coisa, você como parte do corpo de Cristo desta igreja, você está sendo carregado ou você está ajudando a carregar? Você é uma daquelas pessoas que está cooperando para o bom funcionamento do corpo ou você é daquelas pessoas que está só ali, paradinha, deixando com que todo o resto do corpo carregue você? Nós precisamos ser animados, irmãos, para cooperar. E você não sabe a maravilha que é a gente estar junto, servindo ao Senhor. Então anime o seu coração para fazer parte do corpo de Cristo. Outra parte que ele fala aqui é do edifício. Se você olhar em Efésios capítulo 2, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, olha só,
todo edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. O que ele está dizendo aqui é que nós somos como parte de um edifício. Tijolos numa parede, vamos pensar assim. E o alicerce é quem? A pedra angular é Jesus, o alicerce são os apóstolos e profetas, e nós fomos sendo edificados em cima desse edifício, formando, vamos dizer assim, a igreja. Então, cada um de nós é edificado sobre a força do outro. Você viu que legal é uma coisa dessa? Você já tentou montar uma parede de tijolos, mas não colocar cimento? Não fazer a ligação entre eles? Você vai colocando um sobre o outro assim, o que vai acontecer quando um vento bater? Ele cai. Mas se nós estamos ligados uns com os outros pelo amor do Senhor, que é o vínculo da paz, se nós estamos ligados um com o outro, não só amontoados dentro de um mesmo local, nós vamos sim poder ser igreja. Igreja não é uma pilha de tijolos. Igreja são tijolos edificados e ligados uns com os outros. Um outro exemplo disso, por exemplo, você sabe, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas você sabe qual é a diferença entre um saco de batatas e um purê de batatas? Sabe qual é? O saco de batatas tem um monte de batata junto ali dentro do mesmo lugar. E o purê de batatas é o quê? São as mesmas batatas misturadas, temperadas e gostosas umas com as outras. Nossa igreja é um saco de batatas ou nossa igreja é um purê de batatas? Quem escolhe isso somos nós, irmãos. Quem escolhe isso somos nós. E a outra ilustração que o apóstolo Paulo, outra figura que ele coloca, é o que eu acho mais legal, que é a figura da família. Ele fala, portanto, em Efésios 2,19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É por isso que eu chamo você de irmão, de irmã, porque nós temos o mesmo Pai. Nós somos ligados um com o outro, não só através de um cumprimento físico, mas através de um mesmo Espírito que habita integralmente em mim e em você. Esse Espírito nos faz ser ligados como família. A família, irmãos, não é uma coisa que é passageira. Ninguém nasce numa família e depois consegue desnascer. Você lembra Nicodemos falando com Jesus? Jesus disse para ele, quem nasce da água, da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Importa que a gente nasça de novo. E quando a gente nasce de novo dentro da família de Deus, não tem como desligar mais. Né? Eu gosto de brincar falando com as pessoas, ilustrando isso sobre a minha própria família. Imagina que uma das minhas filhas resolva na cabeça dela, dê um piripaque na cabeça dela. Não Alice, tá? Tá bom, Alice não vai ser. O nego está aqui para me deixar. Mas imagine que uma delas resolva que não vai ser mais minha filha. Ela fala, a partir de agora, desse momento, não quero mais saber de você, eu não sou mais sua filha. Bom, ela pode tomar essa atitude, pode até mudar de nome, pode mudar para lá, para o Japão, né? Esquecer de falar português, ficar falando só japonês, pode tomar um monte de atitudes. Mas imagina só, alguém de repente viaja para o Japão e encontra ela lá no Japão e vira para ela e fala, você é a filha do Bondezan, né? E ela vai falar, não sou filha do Bondezan, não sou, né? Negativo, não? Bom, ela pode negar o quanto ela quiser, mas ela vai deixar de ser minha filha? Nunca. Assim é quem nasce na família de Deus. Então, irmãos, quando ele fala que nós somos família, ele está dizendo que nós temos uma ligação tão grande, tão próxima um do outro, que nós não podemos deixar de nos amar, de fazer as coisas um para o outro. A gente estava conversando até um tempo atrás sobre familiares da gente que dão trabalho.
E realmente cada família tem um desses, né? Um familiar, uma pessoa que só arruma confusão, né? Então, o que acontece? A pessoa dá encrenca, faz alguma coisa errada, o pessoal fica chateado com ele, né? Você dá bronca nele, ele não se conserta. Mas vai alguém mexer com essa pessoa? Vai alguém querer bater nessa pessoa ou fazer algum mal para essa pessoa? Nós, como família, não vamos lá e vamos defender esse cidadão? Mesmo ele sendo o bobão como está sendo, mas ele é meu irmão, ele é meu sobrinho, ele é meu pai, ele é meu tio, é sangue do meu sangue. Eu vou lá também ajudar ele. Depois a gente vê o que vai acontecer. Por quê? Porque nós temos essa ligação de família uns com os outros. Irmãos, você não pode perder essa ligação com os membros dessa igreja. Você não sabe o quanto você está perdendo se você não está aproveitando de ser corpo junto com a gente, de ser edifício junto com a gente e principalmente de ser família junto com a gente. Porque nós somos um. E a grande vantagem é que nós temos um só cabeça. E esse cabeça é Cristo. E nós aprendemos dele o tempo todo. Nós temos uma só pedra angular da construção. E essa pedra angular é Cristo, sobre a base sobre qual todos nós estamos sendo edificados. E nós temos um que é o primogênito de muitos irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, não tem nada mais gostoso no mundo do que fazer parte da família de Deus. Não tem coisa mais especial no mundo do que fazer parte do corpo de Cristo, do edifício de Cristo, da família de Deus aqui na face da terra. Por isso, nós agradecemos tanto a Deus por esse lugar, porque foi aqui que nós encontramos com Deus para nos tornarmos parte dessa família. Talvez você não tenha se convertido neste ministério, como eu também me converti em outra cidade. Mas é aqui que Deus nos chamou. É para cá que Deus nos chamou. Para que a gente possa edificar e conservar o amor de uns para com os outros e, no mais que a gente puder, agregar outros para esse mesmo amor, como nós fomos agregados um dia. Entende? Por isso nós agradecemos a Deus. Por 47 anos que Deus permitiu que a gente estivesse aqui. E nós queremos ficar até a volta do Senhor, tá? Mas queremos crescer, queremos nos desenvolver, queremos que os próximos 47 anos sejam excepcionalmente melhores do que esses 47 que passaram. Nós queremos que Deus nos dê muito mais fruto e que nós consigamos produzir esse fruto para Ele, para a honra e glória dEle. Tem uma frase que eu quero terminar para a gente orar e encerrar hoje, que é uma frase que foi inventada pelo pastor Carlito Paz, que é um pastor de uma igreja lá em São José dos Campos, na minha cidade. Uma igreja grande, uma igreja que tem ganhado muitas pessoas para Cristo. Ele disse o seguinte: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então, você não frequenta essa igreja, ou não deve frequentar essa igreja como a gente frequenta um restaurante, uma padaria, de repente aparece um pão melhor numa padaria nova ali, a gente vai pegar aquele pão, ou o supermercado está mais barato, a gente deixa esse supermercado aqui e vai comprar no outro. Não, nós não frequentamos a igreja. Nós pertencemos à igreja. Se você tiver essa noção de pertencimento, não importa o que acontecer aqui dentro, não importa se alguém te ofender, não importa se alguém fizer alguma coisa que você não gostou, não importa as coisas ruins que aconteçam, nós pertencemos a essa igreja e queremos ajustar a nossa vida a Deus, queremos amar os irmãos e ajudar aquele que está errando. Não importa as coisas maravilhosas que estão sendo feitas aqui, o que importa é que nós participemos e contribuamos para essas coisas maravilhosas acontecerem.
que Deus nos use aqui para a honra e glória dele, até o dia que, como Júnior, né, Volney, Deus chamar para estar lá com ele. Até o dia em que Deus quiser que a gente esteja levado para lá e nos reunamos lá depois. Lá nós não vamos poder fazer por Deus aquilo que a gente faz aqui. Então, irmãos, vamos ser família. Vamos pertencer um ao outro. E vamos nos dedicar a esse pertencimento, para que a gente possa de verdade cumprir a função que Deus quer para a primeira Igreja Batista Regular de Curitiba, através dos seus membros. Que Deus nos abençoe a cumprir essa missão. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem dado para a gente toda a oportunidade de poder te servir, te amar, te engrandecer, através dessa igreja. Pai, eu te agradeço por cada um que passou por aqui, por cada um que deixou a sua marca, que aprendeu, que foi instruído, que hoje, Senhor Deus, está te servindo em outros lugares, ou até aqueles que estão longe do Senhor. Mas eu te agradeço mais por aqueles que estão aqui hoje, pela nossa família que o Senhor deixou formar hoje, por todos que estão congregando com a gente hoje e que nós podemos chamar de família de verdade, estando próximos e comprometidos uns com os outros. É por esses que eu quero agradecer especialmente, Senhor, porque são esses irmãos e irmãs que o Senhor nos deu agora. E se essa é a tua vontade, é porque nós temos que fazer diferença na vida deles, através do poder que o Senhor nos dá. E eu te peço, Senhor Deus, que essa igreja não esteja só olhando para dentro de si, mas que possa cumprir de verdade o teu propósito de se fortalecer aqui e olhar para fora, de mostrar a tua luz para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, como um dia alguém chegou para nós e mostrou essa luz. Que nós possamos agora fazer a mesma coisa. Que nós, como igreja, possamos atingir muitas pessoas. Através dos trabalhos que a gente executa, através das oportunidades que o Senhor nos dá nos grupos, nas células, na evangelização pessoal, lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa parentela, num supermercado, aonde o Senhor nos colocar. Nos ajuda a ser luz e levar a tua palavra para as pessoas. Nos ajuda também, Senhor Deus, a ter uma intimidade tão grande com o Senhor, tão próxima do Senhor, que a gente se constranja. Que a gente possa, Senhor Deus, ter uma ligação tão grande contigo, que a gente possa saber exatamente a tua vontade, sem dúvida, sem atropelo. Que a gente possa ter, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo cada vez mais apertado, cada vez mais próximo, para que a gente, Pai, possa honrar o Senhor e sentir o Senhor no nosso dia a dia. Sentir o Senhor dentro do nosso coração, nos acalentando, nos acariciando, nos corrigindo quando for necessário, mas juntos, unidos a Ti e aos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir o Teu propósito de fazer discípulos, de seguidores do Senhor, através desta igreja, e que o Senhor nos dê, Senhor Deus, essa igreja cheia, lotada de pessoas que realmente querem te servir, te amar e ser íntimas do Senhor. Pai, nós estamos chegando próximos dos nossos 50 anos. Nós te pedimos, se o Senhor não voltar antes, que o Senhor nos permita, nesses próximos anos, até chegarmos nos 50 anos, que o Senhor nos permita ter um avivamento enorme dentro dessa igreja. E possamos ver, Senhor Deus, talvez duplicado, triplicado, quadruplicado a quantidade de pessoas que te conheceram através do ministério dessa igreja. Usa-nos, Senhor Deus. Usa-nos para honrar o Senhor e levar o teu evangelho às pessoas que o Senhor já está preparando para ouvirem através de nós. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui hoje junto com a gente. Não importa onde estiver, mas que está se sentindo parte desta família, a tua família, que o Senhor
trouxe para esse lugar. Eu peço em nome de Jesus. Amém.